A palavra de Deus será agora proclamada aos nossos corações, dando continuidade às exposições em Gênesis. Abramos a palavra de Deus no capítulo 5 de Gênesis. Nós vamos fazer uma leitura, meus irmãos, de todo o capítulo 5, ou seja, dos versículos 1 até o versículo de número 32, mas nós vamos dividir essa exposição em duas partes. Hoje nós faremos a exposição dos primeiros 2 versículos e no próximo dia do Senhor nós faremos a exposição dos demais versículos. Então, nós vamos ler agora o capítulo inteiro e em seguida faremos a exposição dos 2 primeiros versículos e no próximo domingo nós concluiremos o capítulo 5 com a exposição dos demais versículos 3 ao 32. Assim diz o Senhor. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. E depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, a Cã e a Jafé. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Ó Senhor, estamos ansiosos por Tua palavra na manhã de Teu dia santo, Senhor, que certamente já foi proclamada aos nossos corações através das leituras bíblicas, através do cântico do Teu inário, composto
pelo Teu Santo Espírito. E agora, Senhor, nosso coração anseia e, portanto, palpita aceleradamente para a proclamação da Tua palavra, do Teu Evangelho, através da pregação, Senhor, aos nossos corações. Toma-nos em Tuas mãos e transforma-nos pela Tua verdade, que será pregada a nós na manhã deste dia. Que os nossos corações e, portanto, o nosso espírito ouça a Tua voz a falar conosco, Senhor. E que a Tua voz poderosa nos transforme e que nos tornemos mais semelhantes ao nosso Salvador bendito. Confronta os nossos pecados e edifica-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória, no nome santo de Jesus. Amém. Uma das peculiaridades do livro de Gênesis, meus irmãos, é que ele é dividido em 10 sessões. Essas sessões nós geralmente as nomeamos como sendo toledotes. Essas toledotes, que é um termo hebraico, dizem respeito à Gênese, ou seja, ao relato de uma determinada linhagem. As 5 primeiras estão dentro de uma estrutura que nós geralmente qualificamos de história primeva. A primeira que vimos iniciou lá no capítulo 2 e versículo 4 e foi concluída no final do versículo de número 26. Hoje, agora pela manhã, nós damos início então a uma nova linhagem, a uma nova toledote. E por que essas toledotes, ou linhagens, ou genealogias, ou gênese, como vocês queiram chamar, são importantes para a Escritura? São extremamente importantes, como nós vamos ver hoje aqui pela manhã. Mas a grande realidade é que, para a maioria de nós, genealogias nas Escrituras quase sempre são motivos de nós pularmos para o capítulo à frente. Espero que não seja esse o caso de alguns dentre nós hoje aqui. Se for, se você fez isso até ainda há poucos minutos atrás, eu espero que você deixe de ser, a partir do sermão dessa manhã, que nós vamos tratar dessa genealogia de Adão. E por que, irmãos, nós não podemos deixar passar as genealogias despercebidas? Primeiro, porque nós temos um conceito, e eu acredito que todos nós cremos nisso. Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso significa dizer que se as genealogias estão aqui presentes na palavra de Deus, o Espírito Santo tinha um propósito para colocá-las aqui. Então nós não podemos simplesmente pular por cima delas e avançarmos para o capítulo seguinte. Mas o que as genealogias têm então a nos ensinar? Essa é a pergunta de $1 milhão na manhã deste dia. E crucial para o entendimento do capítulo de número 5 e de alguns tantos outros capítulos do livro de Gênesis. E é por isso que eu chamo a sua atenção na manhã desse dia. E por quê? As genealogias nas Escrituras, elas têm pelo menos 5 propósitos. O primeiro propósito é refletir o interesse bíblico pelas famílias, nas origens e nas raízes de cada um dos indivíduos. É o primeiro propósito. Mas tem outros 4. O segundo é expressar a continuidade das gerações, tanto as gerações para o bem, quanto as gerações para o mal. E aí nós podemos nos apropriar, já que estamos nos primeiros capítulos de Gênesis, das gerações da serpente, das gerações da semente da mulher. Em terceiro lugar, elas servem também para destacar a importância que Deus dá a determinados indivíduos dentro da história da redenção. Em quarto lugar, elas servem também para fixar a fé bíblica na história da redenção. E, em último lugar, comunicar um sentido teológico. Isso mesmo, comunicar um sentido teológico. Talvez você diga, sentido teológico? Exato, sentido teológico.
Vejam, irmãos, a maioria de nós, quando lê genealogias como essa, tende a querer interpretá-las como sendo cronologias literais. E eu lhes digo hoje de manhã, não são. Cuidado com isso. Guardem esse princípio, irmãos. As genealogias não estão na Bíblia para nós formularmos cronologia. Inclusive, teve um bispo anglicano que marcou até o dia e a hora que o primeiro homem foi criado, a partir, cronologicamente, de uma análise cronológica do livro de Gênesis. Isso não pode estar certo. Por quê? Porque elas não foram colocadas na Escritura para demarcar o tempo. Logo, se você procurar interpretar dessa forma, você vai interpretar errado. Você quer ver um exemplo disso? É exatamente o que acontece aqui no capítulo 5. Pare e pense um pouco. E faça esse exercício comigo. Suponhamos que na sua Bíblia não existisse o capítulo 4. Aliás, não existisse nem o capítulo 4 e nem o capítulo 3. Arranque esse capítulo. Faz de conta que o capítulo 5 hoje é o capítulo 3 da Escritura. Eu pergunto a vocês, quem seriam os filhos de Adão e Eva? 7. Mas Adão e Eva tiveram apenas 7? Isso não é verdade, não é mesmo? E por que não é verdade? Ora, porque no capítulo 4 é dito que Adão coabitou com sua esposa e lhe nasceu Caim. E depois de Caim nasceu quem? Abel. Porém, veja, no capítulo 5, que está dizendo que é a Toledote, ou a genealogia, ou a gênese de quem? Adão, o primeiro homem criado por Deus. Quem é que vem como filho? 7. Se é cronológico, então tem um salto aqui. Concordam? Então não é cronológico. Pergunta, por que Caim e Abel não estão aqui? Ora, porque o autor não os tem mais como relevantes aquilo que ele tem a dizer neste capítulo 5. E por que eles já não são relevantes? Ora, porque já foi dito anteriormente que eles foram os 2 primeiros filhos de Adão e Eva, e que o irmão mais velho matou o irmão mais novo. E também ele já falou acerca da linhagem do irmão mais velho, que foi expulso do Éden, da região do Éden, e foi condenado a ser um peregrino sobre a terra, concordam? Então, ele não precisa mais se referir a isso. É por isso que ele não fala de Caim e ele não fala de Abel. Isso nos mostra, portanto, que há um critério para as genealogias na Escritura. E que critério é esse? Ora, seletividade. Para interpretar genealogias, é necessário considerar o caráter seletivo por parte do autor, inspirado pelo Espírito Santo. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nas genealogias, o autor, de um modo geral, seleciona aquilo que ele acha importante a ser mencionado para os seus leitores. Você quer ver um outro exercício disso? Compare as genealogias de Jesus, de Mateus e Lucas. Vai dar igualzinho, não vai? Não. Porque um está falando errado e o outro certo? Claro que não. Claro que não. É porque eles selecionaram, dentro da árvore genealógica, pessoas específicas, porque ele tinha um propósito. Mateus tinha um propósito, Lucas tinha outro propósito, assim como Moisés tinha outro propósito aqui no capítulo 5. Sendo assim, considerando a não cronologia e a seletividade do autor, quando nós lemos que fulano gerou a cicrano, não obrigatória aquela informação diz respeito a uma geração direta e imediata.
O termo gerar aqui pode se referir tanto a um filho direto, como a um neto, a um bisneto, a um tataraneto, a um avô, a um descendente mais distante. E não obrigatoriamente um descendente direto e consecutivo. E para você fazer uma comparação, você pode fazer isso colocando genealogias como uma referência comum. Você vai começar a ver algumas discrepâncias. Isso não quer dizer que o autor X errou e o Y acertou, ou o Y errou e o X acertou, como eu já dei o exemplo aqui da genealogia do próprio Senhor Jesus. Aqui no capítulo 5, portanto, o autor Moisés tem como propósito mostrar a continuidade da história da redenção. E como ele vinha fazendo no capítulo de número 4, ele procura mostrar isso ainda dentro de uma situação contrastiva. E esse contraste dizia respeito às duas sementes na história primeva: a semente da serpente e a semente da mulher. A semente da serpente no capítulo 4 e agora a semente da mulher. Até a ordem é proposital. Por que já que ele estava falando dos filhos, já que no capítulo de número 4, ele fala que Adão e Eva coabitaram e tiveram Caim e Abel. Por que ele não começou a falar da descendência de Sete, para depois falar da de Caim? Porque a descendência de Caim é a descendência maligna, é a descendência da serpente. E ela tem um fim. Ela tem um ponto final. Por isso é que vem depois a descendência da linhagem santa, a linhagem da mulher, a linhagem da qual viria o Messias. E essa não tem fim. É esse o ponto. O bem vence o mal. A serpente vai ter a cabeça esmagada. E veja, é interessante isso, porque apesar de Eva ser mãe de todos, tanto de Caim, quanto de Abel, quanto de Sete, espiritualmente, os seus descendentes se discernem um do outro. Enquanto uma linhagem é antropocêntrica, voltada para o próprio bem e a glória de si mesma, a outra é teocêntrica, voltada para o Criador, voltada para a sua glória. Embora ambas as linhagens tenham de modo natural uma fonte comum, nasceram do mesmo pai e da mesma mãe, Adão e Eva, eles se diferem quanto à sua espiritualidade. E quanto a isso, uma é gerada por Deus e a outra é gerada pelo diabo, por causa da maldição lapsária. O sermão de hoje tem como tema a inimizade gloriosa. E sobre isso eu quero que você abra então a sua Bíblia e veja novamente o que dizem os versículos 1 e 2. Diz o Senhor: este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o homem. A semelhança de Deus o fez, homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. A menção de um relato escrito, a Toledote de Adão, pressupõe que o autor usou fontes que possuíam esse registro de uma forma escrita a partir de uma tradição oral primitiva. Ou seja, Moisés teve acesso então a essa fonte. E dessa fonte ele registra aqui o relato da descendência de Adão. E o que havia nesse relato das gerações de Adão? Havia nele o registro da linhagem de Adão, de seus descendentes, dos quais Moisés seleciona apenas a sua descendência piedosa, aqueles que perseveraram na verdadeira religião, na verdadeira adoração até os dias do dilúvio. A ideia aqui do autor era de mostrar aos seus leitores que, diferentemente da linhagem de Caim, a linhagem de Sete estava ligada pactualmente ao Criador. Por isso ele vai usar essas referências aí, lembrando lá de Gênesis 1 e 2. Imagem e semelhança, macho e fêmea os criou.
Moisés quer ensinar aos seus leitores a importância dessas coisas. E ele quer fazer isso de 3 formas aqui nos versículos 1 e 2. Qual é a primeira forma? Ele quer ensiná-los que o homem é imagem de Deus e não de si mesmo. O homem é imagem de Deus, foi Deus quem o criou. E vejam isso, irmãos, de toda a criação, o homem é o único que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Um ser criado distinto de todo o resto, e por isso feito Senhor sobre todos eles. Deus criou os animais selvagens, os animais domésticos, os répteis, as aves, e criou também uma categoria distinta de ser, de todos os outros seres, a qual ele chamou de homem. Ele não chamou ele de animal. Ele chamou essa categoria de homem. Sabe o que isso quer dizer? Que nós somos diferentes dos animais, diferentes daquilo que a ciência toma como afirmação técnica de que o homem é um animal racional. Não, nós não somos animais, nós somos homens. Essa é a nossa espécie. Essa é a nossa raça, e como tal distinta de todas as outras, de todos os seres vivos. E é assim que devemos ser vistos, irmãos, com essa dignidade e com essa diferenciação que quem nos concedeu foi o próprio Criador, a menos que nós não acreditemos que foi Ele quem criou todas as coisas. Nós somos criaturas diferentes de todas as demais, meus irmãos. E essa diferença é reiterada pelo Senhor Jesus. Quando lá em Mateus 6, 26 ao 30, ele diz que Deus cuida das aves dos céus e dos lírios dos campos. Quanto mais, ele diz, de nós, estabelecendo assim uma supremacia do homem como raça sobre o restante de toda a criação. Supremacia essa que não tem por objetivo destruir aquilo que Deus criou, mas cuidar, conhecer, pastorear, administrar toda ela, governar com bondade, com graça, com misericórdia e com justiça. Por ter sido feito imagem e semelhança do Senhor de todo o universo, tornou-se Senhor sobre todo aquele que foi criado. Em segundo lugar, Moisés quer ensiná-los que ao criar o homem ou a raça humana, o gênero humano, como tal, ele os criou macho e fêmea. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus estabeleceu um padrão. Deus estabeleceu um padrão. O homem criado à sua imagem e semelhança é constituído por macho e fêmea, homem e mulher. E ao fazer isso, ele estabelece também um padrão de relacionamento entre estes seres. E que padrão foi esse? Gênesis 2, 24. Veja aí na sua escritura. Gênesis 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nós lemos hoje aqui em Marcos 10, mas Mateus 19, se você bem lembrar, Jesus responde a um questionamento dos fariseus dizendo o seguinte: não tendes lido que no princípio o Criador fez macho e fêmea e disse, portanto deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? O homem, o ser humano, foi criado como macho e fêmea. Não há outra definição ou tipo que possamos qualificar este ser quanto ao seu gênero, irmãos. E o que isso quer dizer para nós? Isso quer dizer para nós que, sendo nós cristãos, que recebemos esse livro, as Sagradas Escrituras, do Antigo e do Novo Testamento, como sendo palavra de Deus, não podemos ser coniventes com a ideologia de gênero. Não podemos associar
nos associar a esse movimento que procura impor uma ideia de identidade sexual definida por cada indivíduo de modo subjetivo, como produto da cultura ou escolha do indivíduo. Não podemos. Porque se dissermos que cremos na Bíblia como palavra de Deus, como sendo a verdade, é no mínimo, irmãos, contraditório apoiarmos causas como essas. Fazermos defesa de coisas como essas. E eu vou adiante. Cerrarmos fileiras para defender pautas como essas. Quem faz isso não pode dizer que crê no Deus que se revelou no Antigo e no Novo Testamento. E não se admirem, em nossos dias, estes ditos cristãos já fazem uma diferença. Esse Deus que vocês estão falando aí da Bíblia não é o mesmo Deus que eu creio. O meu Deus que morreu na cruz, ele é de misericórdia, amor e graça. Esse Deus da Bíblia de vocês, que é cheio de erros, porque foi escrito por homens, é outro Deus. Não podemos, irmãos. Veja, não se trata apenas de uma questão de incoerência. Trata-se de uma questão muito maior do que isso. Trata-se de uma questão de incredulidade e apostasia. Como pode um crente, ou até mesmo um ministro da palavra e dos sacramentos, se associar, por exemplo, a um partido de esquerda, que de forma deliberada ergue bandeiras como essas? Quando a Bíblia se posiciona de modo muito claro no que diz respeito a isso. Macho e fêmea os criou. Deixa o macho, o pai e a mãe, e unir-se à fêmea, tornando-se os dois uma só carne. Qualquer coisa que seja contrária a isso é de modo veemente rejeitado pelas Escrituras, irmãos. E há vários textos na Bíblia falando sobre isso. Não é só um, não é só dois, como alguns pensam. É um texto em Levítico. É um texto lá em 1 Coríntios, aliás, em Romanos, e ainda assim é mal interpretado. Mentira! Mentira! Em Levítico 20, versículo 13, as relações de cunho homossexual são tratadas como antinaturais e qualificadas por Deus, sabe como? Abominação aos olhos de Deus. Em Juízes 19, versículos 16 ao 30, alguns dos homens da tribo de Benjamim, agindo como sodomitas, como aqueles de Sodoma foram à casa de Ló para tentar abusar dos anjos. Estes da tribo de Benjamim vão à casa de um homem que hospeda um levita, para também tentar abusar dele sexualmente. Eles são chamados, sabe como? Pela Escritura, filhos de Belial. E o rapaz então coloca a própria filha virgem e a concubina do levita para fora. Sabe o que eles fazem? Estupram e matam a mulher. E a Bíblia diz que ação como aquela, atitude como aquela, nunca houve em Israel. Em Ezequiel 16, 44 a 50, o próprio Deus compara Israel a uma prostituta que rejeita seu marido para unir-se com outra mulher. E mais uma vez, a comparação com Sodoma é tomada. Mas não é só no Antigo Testamento que encontramos essa condenação contra a prática sexual antinatural, irmãos. Romanos 1, 26, 27, 1 Coríntios 6, 9, 1, 1 Timóteo 1, 8 a 10, 2 Pedro 2, 6 a 8, Judas 6 a 8. Em todos esses textos, tais práticas são condenadas por Deus. Porque a Escritura claramente afirma: homem e mulher são aspectos definidos
biologicamente. Deus criou a raça humana assim, irmãos, nós nascemos assim. A nossa identidade está ligada ao nosso corpo. Somos sexualmente aquilo que somos fisiologicamente, biologicamente, ou macho ou fêmea. Não há terceira via. O que há é uma distorção do padrão que Deus constituiu e uma rebelião como parte da maldição da queda. Essa é a verdade. Assim, percebam que as palavras de Moisés estabelecem um contraste aqui com as práticas pagãs que haviam no Egito e principalmente entre as nações de Canaã. Ele tem que ressaltar que homem se relaciona com mulher, porque entre eles, os pagãos, a questão da antinaturalidade da relação sexual era comum entre pessoas do mesmo sexo. Mas esse não é o comportamento esperado do povo pactual de Deus. Entendem, meus irmãos? O comportamento esperado, vejam, até isso é colocado aqui em Gênesis capítulo 5. O padrão que Deus estabeleceu é um padrão de união monogâmico entre homem e mulher. E Deus diz, e ao fazerem isso, serão abençoados. Isso nos leva então ao terceiro ponto, a terceira coisa que Moisés quer ensiná-los aqui, que é ensiná-los acerca da bênção da fecundidade. A bênção da fecundidade que não se restringe apenas à multiplicação da espécie humana. Nós já falamos sobre isso, quando tratamos lá do capítulo 2, da Gênese dos céus e da terra. Lembram disso? Que as dores do parto, e portanto, aquilo que Deus havia dito, que o homem continuaria sendo fecundo, mas a mulher sofreria as dores do parto, que se estenderia por toda a vida, porque diz respeito também à educação, à formação do caráter da espécie humana que está sendo gerado por esse homem e por essa mulher. Então Moisés está ensinando a eles que a bênção da fecundidade não se restringe apenas à multiplicação da espécie, mas à formação do caráter dessa espécie. Homens e mulheres que reflitam a imagem e semelhança do Criador para a formação de uma sociedade justa e que glorifique a Deus. É esse o ponto, o terceiro ponto que ele quer ensinar a eles, quer ensinar a nós hoje aqui. E essa é uma das principais, se não a principal diferença entre as duas sementes. E por que a principal diferença? Porque a família é a célula máter de toda a sociedade, meus irmãos. Quanto mais distante e desordenada for esse padrão familiar, pior e mais pervertida será essa sociedade. Quanto mais essas famílias se distanciarem de Deus, maior será a iniquidade em que ela mergulhará. É só olhar para o quadro do nosso país. Por isso, a geração de filhos é tão importante para Deus. Por isso, a relação sexual de um homem com uma mulher é tão importante para Deus. Por isso, o relacionamento de um homem e de uma mulher é tão importante para Deus. O que tem sido banalizado, não de agora, mas de décadas em nossa sociedade, séculos. Por isso, educar filhos é uma missão honrosa e difícil. Porque o nosso dever é educá-los como filhos do pacto. Sabe o que isso implica? É criá-los para serem cidadãos do reino. Imprimindo neles o caráter de Cristo. É isso que está sendo dito aqui.
Entretanto, como temos falhado nisso, meus irmãos? E temos falhado nisso tanto de modo negativo quanto positivo. Negativamente por conta da omissão e positivamente por conta da exibição. Vejam, de acordo com uma pesquisa realizada pelo Comitê Executivo da Convenção Batista do Sul de Nashville, nos Estados Unidos, Tennessee, cerca de 70% de adolescentes cristãos da América do Norte. Ah, pastor, mas você está pegando uma estatística da América do Norte. Do Brasil não está diferente não, irmãos. 70% desses adolescentes cristãos da América do Norte deixam a igreja no 2º ano da faculdade. Ou seja, logo após o 3º trimestre. Logo após o 3º trimestre. O abandono de igrejas bíblicas. Porque se os irmãos... Quem não conhece, os Batistas do Sul são bem fundamentalistas nos Estados Unidos. São igrejas sérias. E esse abandono, ele não é da noite para o dia, ele é gradativo. Ele não é assim, entrei na universidade e saí da igreja. Não é, irmãos. Não é imediato. Sabe por quê? Porque geralmente o êxodo começa pelo despertamento causado pelas afeições híbridas e desproporcionais que esses adolescentes tiveram durante a vida deles, entre o lazer e a religiosidade. Então começa pelo despertar disso, sendo brutalmente agora o peso maior que foi causado a eles desde a infância. E aí entra o papel dos pais. O que você priorizou? A espiritualidade do seu filho ou o lazer? E isso vai exercer o maior peso quando ele começar a ter uma noção mais apurada das coisas. Fazendo uma analogia com um pássaro, à medida que as suas asinhas vão crescendo, ele quer voar. Assim, à medida que eles vão crescendo, e eles vão se descolando da família e vão se adaptando aos contextos sociais em que eles estão inseridos, eles passam então a procurar uma igreja que seja menos radical. É sempre assim, mais descolada. Uma igreja mais moderna, que disponha de uma liturgia mais aberta, e até mesmo que nem tenha liturgia, mas que suscite o bem-estar emocional, que tenha muitos jovens iguais a eles, e que a liderança não procure exercer um domínio sobre eles, como se fossem propriedades deles, que não os cobrem acerca do que fazem, de onde vão ou deixam de ir, mas que os respeitem como eles são, pensam e agem. E assim, em busca do lazer e do entretenimento, eles passam então a frequentar essas igrejas e participar destes cultos, até que então eles enjoem. Porque não é assim? Os nossos filhos, quando são crianças, não são assim? Eles querem muito um brinquedo, aí você dá, ele brinca, depois ele joga no canto. E aí ele quer outro, aí ele brinca, ele joga no canto. Aí ele quer outro. E você vai dando, e à medida que você pode, você vai concedendo. Eles enjoam também assim das igrejas, irmãos, porque as veem como um lazer e um entretenimento, que quando se torna repetitivo, se torna chato. E aí eles começam a dar desculpas, incompatibilidade de agenda, os eventos que ocorrem no campus não estão batendo com os horários da igreja, estão surgindo oportunidades de estágio, e aí eu tenho que trabalhar nos domingos. E assim eles começam a faltar os cultos, por causa dessa incompatibilidade.
até que deixam de ir para a igreja. Mas você quer que eu diga a realidade? Eles estão sendo coerentes, irmãos, com a formação que tiveram. Afinal, veja, a maioria das famílias cristãs procuram priorizar os estudos dos filhos para fazerem faculdade e terem uma profissão. Não é mesmo? Depois dessas coisas, sabe o que a maioria de nós priorizou na vida de nossos filhos? O lazer, o entretenimento e a diversão. Meu filho tem que ter uma válvula de escape. Ele passa a semana estudando demais. Depois do lazer e do entretenimento, vem os compromissos familiares. Papai, mamãe, vovô, vovó e titia. E detalhe, é mais importante nós não irmos para o culto no dia das mães do que faltar o dia das mães em família, ou o dia dos pais, ou o dia dos avós, ou o dia das crianças. Daqui a pouco, não duvidem, vai ter o dia do pet. Aliás, a igreja vem sempre por último, juntamente com os cultos dominicais. Eu não vou nem falar das reuniões de oração e doutrina, porque essas, por serem no meio da semana, aí é que não se tem tempo mesmo. Por último, lá no último lugar vem o quê? Cristo. Até porque Jesus é bom, né? É amigão, está sempre de braços abertos, pronto para entrar no nosso coração. É só pedir: Jesus, entra no meu coração, e tudo está resolvido. Você quer ver como isso é verdade? Quantas vezes orientamos os nossos filhos a estudar diariamente português, matemática, história, geografia? Agora compare isso com a Escritura, com a oração, com os exercícios devocionais, coisas do cotidiano de um cristão piedoso. Quantas horas, pai? Quantas horas, mãe? Vocês não gastaram lendo livros com seus filhos, quando eles não sabiam ler, contando historinha para os seus filhos? A grande maioria hoje nem faz mais isso, né? Bota um vídeo para rolar, ou dá um celular na mão da criança. Mas eu pergunto: quantas horas você leu a Bíblia para eles? Quantas vezes você narrou a história da redenção para o seu filhinho? Quem você ensinou o seu filho a ter como o grande herói da sua vida? Você certamente deve lembrar a primeira vez que o seu filho leu. Talvez muitos de nós tenha a foto da formatura do doutorando do ABC, mas a gente não tirou a foto do dia que ele leu a primeira vez a Bíblia. Não é verdade, irmãos? A gente não festeja isso, né? E sabe qual é a realidade? É que esse é o nosso problema. Do que pecadores precisam, irmãos? Acaso não é o Evangelho? Acaso não é de Cristo? E o seu filhinho, lindo, fofo, ele é o quê? Acaso ele precisa mais de uma profissão do que a salvação? De que adianta títulos acadêmicos, uma nobre profissão, muito dinheiro, se nada disso vai justificar ele diante de Deus? Se essa vida boa aqui vai privar ele da vida eterna?
Mas é isso que temos feito. Pelo menos a maioria tem feito. Se não fosse assim, pesquisas como essa, irmãos, e os bancos, no nosso caso aqui, as cadeiras, não estariam se esvaziando. Elas diriam o contrário. E como eu gostaria de estar errado. E essa é a terrível e vergonhosa verdade para nós que somos pais cristãos. Estamos mais preocupados em preparar nossos filhos para serem bem-sucedidos nesse mundo que para serem bem-sucedidos no mundo por vir. De acumular riquezas nesta terra e não nos céus. De colocar seus corações neste mundo e nessas coisas do agora e não nas imensuráveis riquezas de Cristo. Nós pagamos, irmãos, o melhor sistema de ensino que nosso dinheiro pode pagar para os nossos filhos estudarem, mas negligenciamos a escola bíblica nos domingos. Nós os fazemos estudar pelo menos 3 horas por dia, mas somos incapazes de fazê-lo, ler um único capítulo da Escritura e orar diariamente. Ficamos bravos e preocupados quando os nossos filhos não têm um bom desempenho escolar, mas não temos o menor sentimento quando seu desempenho espiritual é pífio. Você quer ver isso? Seu filho sabe recitar o credo apostólico. E você não se preocupa com isso. Seu filho conhece os 10 mandamentos. E você não se preocupa com isso. Seu filho sabe cantar pelo menos um salmo da Escritura, um só, um menorzinho. E você não se preocupa com isso. Quantas vezes você senta com seu filho para ler a Bíblia num dia? Tá bom, numa semana. Tudo bem, num mês. Quantas vezes você fala para ele de Cristo? Quanto tempo você dispõe da sua vida para evangelizar seus filhos? Não apenas orar por eles, mas para orar com eles. Aliás, você os ensinou a orar. Você os ensinou a amar a Deus ou você ensina a eles apenas que domingo é dia de ir para a igreja? E aí vem, você os faz amar o dia do Senhor. O ajuntamento solene dos crentes, o cântico dos salmos, a oração, a leitura da palavra, a pregação, os sacramentos. E o seu testemunho diante deles? Pelo menos demonstra isso. Eles entendem o que é o culto, porque nós cantamos, porque nós oramos, porque nós temos que ter reverência, porque há pregação e porque eu devo prestar atenção naquilo que está sendo pregado. Você ensina essas coisas aos seus filhos. Eis aí, irmãos, uma das principais causas de seus filhos não permanecerem na igreja à medida que vão crescendo. E sabe o que é pior ainda? É que estas não são as únicas. Estas são apenas as negativas, mas há também as positivas. Aquelas que nos fazem querer ter uma família perfeita, como diz o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, de ter a família da propaganda lá do comercial da margarina. Linda, perfeita, a família piedosa. Se duvidar, você bota até aqui um chapéuzinho de puritano e coloca assim, família Owen, família Gillespie. Você posta lá no Instagram. Muitos de nós têm errado nisso também. Sabe por quê? Porque esse não é o alvo.
O nosso alvo não é fazer uma família puritana, o nosso alvo é fazer uma família bíblica. Não é tornar a nossa família como uma família do século XVI, XVII. Por mais virtudes e coisas elogiáveis aquelas famílias tivessem, mas é formar uma família do pacto, que se junta a essas famílias do século XVI, do século XVII, do primeiro século, com as famílias que existiam em Israel nos tempos de Moisés, com a família de Adão, com a família de Sete, com a família de Enos. Cuidado, irmãos, porque ao desejar perfeição, querendo ou não, vamos acabar impondo uma carga pesada demais aos nossos filhos, às nossas esposas, aos nossos maridos, querendo transformar eles naquilo que eles não são. Cuidado, porque nós vivemos em um mundo de imagens e de efeitos, como nos stories do Instagram. Ali nós temos 1000 maneiras de fazer parecer a nossa realidade plena. Mas de fato e de direito não é, muitas vezes. Nessas coisas nós somos tentados a gastar os nossos esforços, não edificando o nosso lar, mas construindo uma imagem de família perfeita, que esconde quem verdadeiramente ela é. Nós não fomos chamados para parecer uma família do pacto, irmãos. Nós fomos chamados para ser uma família pactual. Logo, nosso chamado é para lidar com as coisas como elas são, amá-las aonde elas se encontram, abraçar, encorajar, ajudar, ensinar de acordo com a realidade do Evangelho e não da cultura local ou da moda dos últimos dias. E o maior exemplo que temos para fazer isso, certamente não vai ser achado nos stories do Instagram, nem nos Reels, também não vai ser achado nas páginas do Facebook, e nem nas postagens do agora X, né? O X, não sei, o antigo Twitter. Mas nas páginas de um velho livro, que na verdade é um compêndio de 66 livros. As Escrituras. E esse exemplo é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Logo, observem este homem. Observe o Deus vivo, que desceu à nossa realidade, andou entre nós, sofreu a nossa morte, revelou-nos seu plano de modo claro e sem confusão. E Ele nem esperou que lhe dessemos algo melhor de nós para nos amar, porque nada havia em nós de bom para oferecermos a Ele. Antes, Ele ainda assim nos amou. E não apenas isso, Ele cuida de nós, apesar de nossos vitupérios. Ele nos sustenta, apesar de sermos rebeldes muitas vezes. E sabe o que mais? Ele não desiste de nós, nem por um segundo. E sabe por quê? Porque seus planos são muito bem definidos. Ele sabe aonde quer nos levar. E Ele tem nos levado. Ele mesmo anunciou: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver estejais vós também. E Ele faz isso, sabe como? Nos amando. E não porque merecemos, não pelo que somos, mas por aquilo que nos tornaremos. Assim Ele lida com as nossas feridas, com as nossas fraquezas, com as nossas frustrações. Ao invés de fugir delas, Ele as encara com toda a sua destreza e vontade, e trabalha isso em nós incansavelmente. E era nele que deveríamos nos espelhar, para fazer assim também com as nossas famílias, com os nossos filhos, dedicando o nosso tempo, dedicando a nossa vida, dedicando as nossas obras, dedicando a nossa sabedoria que foi dada de Deus.
Mas será que temos feito isso com nossos filhos, com nossa família? Temos cumprindo com nossa responsabilidade? Será que nós temos também um plano de onde estamos e aonde queremos chegar? E juntamente conosco, quem estará conosco quando chegarmos ao final desse caminho? E eu pergunto, o que temos feito para realizar isso? Esse é um grande momento para nós aqui hoje, irmãos. Já que estamos falando de genealogia, já que estamos falando de pais e filhos, do povo da aliança e de nossas falhas. Sim, temos falhado em muitas coisas, mas essas falhas podem ser corrigidas. Basta fazermos o que é certo, nos arrependermos do errado, seguir fazendo o que é devido, confiando sempre em Cristo, autor e consumador da vida e de nossa fé. Assumir nossas falhas, irmãos, não é assumir uma derrota, por mais que isso pareça. Quando olhamos para a descendência de Caim, construindo cidades, se multiplicando pela terra, desenvolvendo a cultura, estabelecendo civilizações, parece que o mal vence, predomina no mundo. Mas isso não é verdade. E é por isso que depois de falar da descendência de Caim e, portanto, da semente do diabo, o autor traz uma outra descendência. A descendência da semente santa, que culmina na pessoa de Jesus Cristo, o vencedor. A inimizade gloriosa é posta à nossa frente. O Cristo vencedor, que vence o pecado, que vence a morte, que pisa e esmaga a cabeça do diabo e faz de todos aqueles que estão nele vencedores juntamente com ele. Que essa realidade nos dê esperança, irmãos. Que essa realidade nos traga a alegria que tanto necessitamos e o contentamento. A mesma esperança, a mesma alegria, o mesmo contentamento que tiveram Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque e Noé. Mas isso veremos no próximo domingo. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por Tua palavra. Obrigado por nos expor verdades tão preciosas e que, às vezes, Senhor, são esquecidas por nós. Que a Tua verdade confronte os nossos pecados e que, através do Teu Santo Espírito, sejamos por Ti transformados, Senhor, para o louvor da Tua glória, e cuidemos da nossa família, como família da Tua aliança, como Tu tens cuidado da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém.